Olá, boa noite. Sejam bem-vindas ao webinário, que a gente hoje vai falar sobre os fatores dos riscos psicossociais, como atuar com a NR01. Mas antes me contem aí de onde vocês são, o que vocês fazem. Pode deixar nos comentários mesmo, qual cidade você é. Seja bem-vinda, Karine. A Adriana, a Arine, Florianópolis, Massaranduba, Criciúma. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinário. Hoje, com o que vocês atuam? Já são profissionais na área da saúde mental? Todo mundo está me ouvindo bem? Professora e terapeuta, Ariane. Perfeito, estão ouvindo bem, então. Terapeuta, laboratório sistêmico. Adriana é enfermeira integrativa e naturopata. Perfeito. Então, vamos dar início aqui ao nosso webinário. Quem for entrando, depois eu vou dando uma olhadinha ali se alguém entrar depois. Então, nosso webinário, o tema é Atue com a NR01, os riscos psicossociais em saúde mental dentro das empresas. Mas quando a gente fala dentro das empresas, é porque é o mais comum da gente se falar, né? Mas não é só as empresas. Qualquer local que tenha um colaborador registrado precisa estar se adequando aos fatores psicossociais, fazendo os levantamentos ambientais. E cria uma nova fonte de renda, com total segurança jurídica, método e documentos prontos. É isso que a gente vai estar vendo nesse webinário. O meu nome é Catiane Camilo, eu sou diretora técnica em saúde mental e segurança psicossocial. E aqui fica, né, o que você hoje, como profissional, está enfrentando. Você sente que as empresas te chamam, mas você não sabe exatamente o que oferecer em saúde mental corporativa? Muitas vezes o profissional, ele sabe sobre saúde mental, mas não tem a parte técnica, que é o que a NR01 diz lá dentro, né? Que precisa ser um profissional com conhecimento técnico para estar atuando com essa parte da NR01 e os riscos psicossociais. Falta de segurança técnica para atuar com os riscos psicossociais. Você percebe o adoecimento emocional no ambiente, mas não tem um método claro de intervenção, como atuar ali dentro desse ambiente de trabalho. Tem medo de atuar e gerar algum risco jurídico para você e para a empresa. Não sabe como cobrar por esses serviços e não sabe como vender, ganhar mais nesse mercado. E aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre ter o seu próprio negócio, um negócio estruturado, um negócio que você não precisa depender apenas de atendimento pontuais, nem de indicação. É atuar em um mercado que ele cresce e valoriza os profissionais preparados, um mercado que está em expansão. Ser reconhecido como referência, não mais como um prestador genérico. Ganhar bem com ética, sem explorar o sofrimento humano, e trabalhar com um propósito e, ao mesmo tempo, com sustentabilidade financeira. E aí eu sempre digo que a gente não tem concorrentes, né? Que a gente tem parceiros de missão. E a nossa missão aqui é levar a saúde mental para dentro do ambiente de trabalho, que é onde as pessoas passam a maioria do tempo.
E se você deseja, então, ter flexibilidade de horário, talvez mudar de casa ou comprar uma casa própria, viajar, comprar aquele carro que você sempre sonhou, ter um trabalho com propósito e ter mais tempo para a família, aqui você está no lugar certo. Você conhece algum desses sinais no seu dia a dia profissional? Ou você já atendeu alguém com esses sinais? Ou conhece alguém que já relatou isso para vocês? Empresas com afastamento frequentes, por questões emocionais, sem saber como intervir, a alta rotatividade, conflitos constantes, um clima organizacional pesado. Eu não sei como que é aí na região de vocês, mas aqui na minha região falta muita mão de obra. E daí o que acontece? Um número muito grande de rotatividade. Como os salários são quase todos meios que tabelados, o que acontece? Qualquer conflito que tem dentro do ambiente de trabalho, a pessoa sai e vai para outra empresa. Então, é muito difícil manter e ter essa questão de reter talentos. Deixa eu ver aqui, deixa eu só permitir aqui. Aquela questão de reter o talento dentro da empresa, né? Gestores inseguros, despreparados emocionalmente, sem orientação prática, sem saber também como intervir nessa questão dos fatores dos riscos psicossociais, o medo das empresas em relação aos processos trabalhistas e a queda da produtividade, muitas vezes sem uma causa aparente, porque as empresas elas não sabem como rastrear muito dos fatores psicossociais, que eu digo que são alguns fatores meio que invisíveis, sem a gente fazer um levantamento ali muito bem detalhado. E muitas vezes uma falta de um método claro, ético, estruturado para atuar com a saúde mental corporativa. E daí fica aquela sensação que poderia ajudar mais, mas não recebeu a formação adequada para isso. Se você reconhece algum desses sinais, o problema não é uma falta de demanda, é uma falta de preparo e direcionamento profissional para atuar nessa área. Aqui tem uma oportunidade profissional, as empresas elas precisam de profissionais capacitados. Existe aí no mercado, até eu fiz uma anotaçãozinha aqui, mais de 21 milhões de empresas ativas. E a gente não tem profissionais para atender toda essa demanda de empresa, né? Então, existe aí um mercado em expansão, poucas pessoas sabem atuar corretamente, porque ou a pessoa tem muito conhecimento técnico e não tem a parte do conhecimento da saúde mental, ou tem o conhecimento da saúde mental, mas não tem a parte do conhecimento técnico. E aqui, então, uma chance real expressiva de ganhos. O problema não é falta de demanda, é falta de preparo de profissionais realmente para atuar nesta área. A saúde mental corporativa e a NR01, o que os profissionais eles precisam saber para atuar com segurança? Entender e aplicar a NR01, eu vejo aí muitas notícias dizendo, a nova NR01, na verdade a NR01 não é nova, ela foi a primeira NR criada de 38 que existe hoje, ela é uma senhorinha aí já tem 47 anos a NR01, e o que houve dentro da NR01? Foi uma atualização. Lá diz que o quê? Que toda empresa ela precisa avaliar o risco físico, químico, biológico, de acidente, inclusive os riscos psicossociais. Então, foi uma atualização ali dentro. E essa atualização, ela entrou em vigor no dia 26 de maio de 2025. E o Ministério do Trabalho deu aí, então, 1 ano de prazo de adequação para as empresas. E esse 1 ano já está acabando, falta aí 40 dias, exatamente 40 dias, para iniciar essa fiscalização. E, muitas vezes, o profissional ele não sabe criar um plano de ação e os programas de saúde mental. Esse plano de ação, ele precisa ter congruência com aquilo que foi
levantado lá no diagnóstico psicossocial, trabalhar junto com a CIPA. Toda empresa que tem CIPA, ela precisa ter canal de denúncia, então saber como gerir esse canal de denúncia, atuar com assédio moral e sexual, que é um dos temas também que entra dentro da CIPA, usar a comunicação por tipo de personalidade. Hoje a gente vê falar muito sobre comunicação assertiva, mas é uma comunicação assertiva muitas vezes genérica, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, então cada pessoa eu preciso ter uma comunicação diferente também. Por isso a importância da gente saber se comunicar de acordo com a personalidade de cada um. Saber como resolver os conflitos dentro do ambiente corporativo. Eu sempre digo que pessoas que resolvem problemas, elas ganham mais. A empresa nos paga realmente para resolver problemas, né? Saber criar a documentação, relatório e registro legais de acordo com, sem ter riscos jurídicos, né? Realmente ter aquele processo de documentação. Um exemplo que eu dou é no canal de denúncia, então precisa ter desde uma abertura a toda a apuração e o fechamento, tudo isso documentado, porque no caso de uma fiscalização, o Ministério do Trabalho, quem estiver lá fazendo essa investigação, ela vai solicitar todas essas documentações. E aprender como contactar as empresas, como chegar nas empresas, como fechar o contrato e como cobrar corretamente por esses contratos. Igual eu havia falado ali para vocês, né, desde janeiro de 2022, todas as empresas precisam implantar o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, e elaborar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A NR01 e o Ministério do Trabalho, então, a partir do dia 26 de maio de 2025, torna obrigatório esses levantamentos e fazer também os programas contínuos. E quando a gente fala de programa contínuo, não é uma palestra lá 1, 2 vezes no ano. São programas realmente contínuos, programas mensais. E o não cumprimento pode gerar, então, atuações, multas e até interdições desses estabelecimentos. As empresas, então, elas correm risco de perder milhões nesse momento e precisam evitar isso. Uma multa, ela pode chegar até 250 mil e você pode ganhar uma parte disso para evitar essas multas. Tem gente que pergunta assim, mas será que realmente vai ter fiscalização? Vai ter fiscalização por quê? Porque o governo, o Ministério do Trabalho, eles não vão arcar com esse custo, que é de trilhões de custo por ano, por conta de afastamento pelo INSS, muitas das vezes correlacionada ao ambiente de trabalho. Pessoal, quem ficar aqui até o final, eu vou liberar aqui 4 presentes para vocês. Mas para quem ficar aqui até no finalzinho. E antes disso, eu quero falar para vocês o porquê que eu sou uma pessoa indicada para estar falando sobre a NR01. Meu nome é Catiane Camilo, eu sou psicanalista clínica, especialista em ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas. Sou hipnoterapeuta certificada em reprogramação mental e gestão emocional, terapeuta integrativa e complementar com técnicas de alinhamento energético. Sobre as dúvidas, eu vou tirar as dúvidas de vocês lá no finalzinho, tá? Anotem aí que lá no final eu vou tirar as dúvidas de vocês. Terapeuta integrativa complementar com técnicas de alinhamento energético, terapias vibracionais e sistêmicas. Sou pós-graduada em terapia ocupacional e neurologia, pós-graduada em psicologia da psicossomática, que é o fundo emocional das doenças. Técnica de segurança do trabalho com foco nos riscos psicossociais e elaboração de PGR, então tem mais de 10 anos só como técnica de segurança, elaborando PGR, fazendo levantamento ambiental. Sou escritora, palestrante e criadora do método CMC, é um método próprio de equilíbrio e cura emocional, Master Coach em Desenvolvimento Empresarial. Esses são os 4 livros que eu tenho publicados, né? Esse é o verdadeiro caminho da abundância. Quando a gente fala em abundância, muitas vezes o que vem na cabeça
é financeiramente, mas não quando a gente fala em abundância, a gente fala em abundância nas 12 áreas da vida. Então, esse livro, ele faz a gente ter um olhar para as 12 áreas da vida com escrita terapêutica e reprogramação mental e emocional. Doenças que a mente cria, esse livro ele é um livro sobre as doenças psicossomáticas, o fundo emocional das doenças, né? Além disso, faz a gente reconhecer quais as doenças, possíveis doenças que a gente tem e o fundo emocional delas também. E existe aí uma tabela de A a Z com mais de 200 doenças ali e o seu fundo emocional. No Divã da Vida Real, são casos reais de superação dos processos terapêuticos, enfim, histórias inspiradoras. Claro que aqui eu não usei nome dos pacientes, clientes, eu usei pseudônimos e tem muitas histórias inspiradoras aí nesse livro. Aqui, Abordagens Sistêmicas, é mais um livro de cura, as principais áreas da vida, com exercícios auto-aplicáveis, indo direto ali na origem do bloqueio sistêmico. Vários e-books que eu escrevi também. Também criadora do curso Crie Seu Livro do Zero, com custo zero também. Então, aqui várias pessoas escreveram o seu livro também. A Sheila escreveu o livro dela, que ela é terapeuta. A Mary Lazy, que ela é mentora de terapeutas. E várias outras pessoas, a Gisélia também escreveu o livro dela. Tem várias outras pessoas que escreveram o livro através desse curso. Criadora do método CMC, que quer dizer corpo, mente, coração, ou corpo, mente e espírito. E em 2023, 2024, ganhei a premiação de bom atendimento, preço justo e qualidade de serviço. E também várias palestras, treinamentos, imersão de alto impacto emocional, treinamento dentro das empresas também. E aqui alguns dos depoimentos que vocês também podem estar olhando lá nas minhas redes sociais. Depoimentos tanto da parte terapêutica quanto da parte de atendimento corporativo também. Deixa eu só pegar um aqui rapidinho para eu ler para vocês. Gostaria de agradecer e ressaltar a minha alegria e gratidão pelos resultados das sessões de hipnoterapia e constelação familiar. Eu comecei totalmente deprimida, com ansiedade e oscilação de humor. E logo na primeira sessão vi resultado positivo. Já me senti muito bem e estável. Durante o tratamento, consegui acessar a origem do sofrimento, ter clareza das raízes, crenças que me limitaram e me adoeceram. E a ajuda da Catiane, aprendi a ressignificar e evoluir. Hoje, depois de apenas 4 sessões, estou totalmente diferente, confiante, forte e sabendo lidar com as circunstâncias que surgem. Super indico. Isso é o depoimento da Janaína Oliveira, vocês podem estar procurando ela nas redes sociais também. É isso que o nosso trabalho faz, né? Nós que somos terapeutas, psicólogas, enfim, que trabalham com... A gente sabe o quanto que é importante a gente estar fazendo esse trabalho dentro das organizações. O que é a metodologia CMC em saúde corporativa? Que é a metodologia que a gente utiliza aqui para atender as empresas. Ela integra ciência, psicologia, psicanálise, as terapias integrativas e a segurança do trabalho. Ela tem um foco direto nos riscos psicossociais e cumprimento da NR01 e da NR05. A NR01, ela fala das disposições gerais de como fazer o levantamento dos fatores, tanto dos fatores psicossociais quanto, né, dos outros fatores de risco. E a NR05, então, ela fala de CIPA. A metodologia é em cima de programas corporativos que entregam realmente a transformação real, sobre a redução de afastamento e rotatividade, o aumento de engajamento e produtividade e a blindagem ali das empresas, então, a processos trabalhistas.
E durante anos ali de atendimento clínico e também como técnica de segurança, eu entendi o quê? Eu entendi que as pessoas que chegavam até mim esgotadas, elas não estavam, elas não tinham sofrido um acidente de trabalho, e sim elas estavam adoecendo psicologicamente. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha mais de 1.000 funcionários, e dificilmente ocorria um acidente de trabalho realmente, mas atestados era pilhas e pilhas todos os dias. E a grande maioria eram pessoas esgotadas, pessoas com depressão, pessoas com problemas pessoais, pessoas com problemas dentro da empresa. Claro que a empresa ela não consegue abraçar tudo, principalmente os problemas pessoais, por isso que é bom ter um profissional lá dentro da empresa, até para que esse profissional ele identifique o que realmente é da empresa e o que é lá da vida pessoal, né? Muitas vezes a causa ela estava ali, no ambiente de trabalho, e isso já era chamado de risco psicossociais. A gente só não tinha isso realmente descrito dentro da NR01. E como que eu cheguei nessa metodologia que eu utilizo hoje? Depois de anos ali de atendimento, eu percebi que normalmente o que mais adoece as pessoas são a pressão excessiva, a comunicação falha, a sensação de injustiça, a falta de reconhecimento. Daí eu costumo dizer que o quê? Que a gente tem o RCP da saúde mental. Quando a gente fala em RCP, reanimação cardiopulmonar, né? Só que a gente precisa ter o RCP da saúde mental, que é o quê? Reconhecimento. E quando eu falo de reconhecimento, é um reconhecimento tanto dos fatores psicossociais, quanto o reconhecimento daquele indivíduo que está ali. E quando eu falo em reconhecimento, não é só reconhecimento financeiro, reconhecimento do trabalho, fazer um elogio, né? Essa pessoa, ela precisa se sentir importante, precisa se sentir pertencente dentro do ambiente de trabalho. O R de reconhecimento, o C de comunicação, a maioria dos conflitos que existe dentro do ambiente de trabalho é falta de comunicação, é uma comunicação falha, e essa comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser registrada. Toda fiscalização que tiver relacionada a processos trabalhistas, eles querem registros. Então, tudo precisa ser registrado. E procedimentos. Então, o procedimento, ele também precisa ser claro, ele precisa estar registrado também. Então, você está preparado para estar ocupando esse espaço? O mercado, ele está pedindo esse profissional, e a pergunta é, se vocês recebessem uma proposta hoje para estar atuando com a saúde mental corporativa, você estaria preparada para estar fazendo esse levantamento dos fatores psicossociais? Então, se você procura serviços estruturados, atuação segura, um posicionamento profissional, contratos corporativos consistentes, quando você tem um método claro, essas situações ela deixam de ser um problema e se tornam uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Então, o que você precisa? Você precisa de uma metodologia para evitar os processos, não perder tempo nem dinheiro, para ter segurança jurídica, para saber como fortalecer os líderes, como treinar esses líderes, como detectar os fatores de uma forma correta, porque eu digo que tudo parte do levantamento dos fatores psicossociais. Se eu fizer um levantamento errado, todo o meu programa contínuo também vai estar errado, né? Claro que depois eu vou poder ir ajustando? Posso. Só que, se bater uma fiscalização enquanto esse processo está errado, a empresa ela tem uma chance ali de ter, muitas vezes, até um processo jurídico, e a gente, como profissional, tem que fornecer um trabalho que faça com que a empresa não tenha esses processos jurídicos, né? Até para que o nosso trabalho também seja reconhecido. Então, como detectar esses fatores de uma forma correta, como ganhar, né, com isso,
Hoje as empresas, elas precisam de ter programas contínuos, seguindo a orientação lá da cartilha do Ministério do Trabalho. E por isso que a gente precisa ter esse conhecimento. 3 erros que normalmente impedem você de atuar e lucrar com a saúde mental corporativa. O primeiro erro é tratar a saúde mental como algo improvisado. A saúde mental corporativa, ela exige responsabilidade técnica, não é um espaço de tentativa e erro. Lá dentro da cartilha do Ministério de Trabalho diz que o profissional, para atuar com a NR01, ele ou ela precisa ter o conhecimento técnico necessário para atuar. Então, não é de qualquer forma, não é testando ferramentas realmente já precisam estar validadas para eu estar trabalhando nesse ambiente de trabalho. Aqui é uma das páginas lá do guia do Ministério do Trabalho que saiu agora, é um guia de 140 páginas, e ele diz o quê? Que os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização, respeitando os dispostos de demais normas regulamentadoras, dotados e assinado. A responsabilidade pela elaboração do GRO e do PGR por todas as etapas da organização, que deve demonstrar liderança e comprometimento com a gestão dos riscos psicossociais, assegurar que todos os processos e documentos sejam executados e garantir que os recursos necessários para estabelecer e implementar e manter e melhorar continuamente o GRO estejam disponíveis. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. Ó. A organização deve definir o responsável por esse processo e selecionar os profissionais com conhecimento técnico necessário. É isso que a NR01 ela define. O erro número 2, então, é acreditar que as empresas não pagam por esse serviço. As empresas, elas vão ser obrigatórias a se adequarem, porque isso não é opcional, isso é uma obrigatoriedade. Então, empresas, elas pagam por soluções que reduzem o risco de custo passivo. O que elas não pagam é improviso. Para mostrar aqui para vocês que realmente as empresas, elas pagam por isso, esse aqui é um contrato aqui da nossa empresa, o valor total do contrato é de 13.200 e esse contrato é de um canal de denúncia instalado dentro dessa empresa. Então, todos os meses, existe aí uma parcela recorrente de R$ 1.100 todos os meses, para a gente cuidar desse canal de denúncia. Só que esse canal de denúncia, a gente dá uma olhada ali e dificilmente cai alguma denúncia. Mas a empresa, ela é obrigatória, empresas que têm CIPA, ter um canal de denúncia. Então, só para vocês verem que realmente as empresas, elas pagam sim. E além disso, aqui nesse contrato eu coloquei que se fizer algum tipo de atendimento, ainda tem mais 150 ali por atendimento. Um outro erro é o quê? É acreditar que dá para começar sem ter uma formação específica, ou sem ter o conhecimento técnico necessário. Muitos profissionais acham que pode ir tentando, usando conteúdo solto e adaptando as próprias ferramentas, sem ferramentas validadas, e isso está ali levando um possível risco jurídico para a empresa. Então, o método CMC, ele traz o quê? O reconhecimento, a gente precisa reconhecer os riscos que estão lá dentro. Depois que eu reconheço os riscos psicossociais, eu preciso fazer uma avaliação desses riscos, né? Avaliação qualitativa desses riscos. E, além disso, eu preciso fazer um plano de ação. E esse plano de ação tem que estar coerente com aqueles riscos que eu reconheci. Depois disso, eu vou montar os programas contínuos e eu preciso ter um posicionamento para estar fazendo esses programas contínuos lá dentro da empresa. Existem várias formas que a gente pode estar lucrando com a NR01. Para vocês que são profissionais da saúde, além
de estar lá fazendo o levantamento dos fatores psicossociais, está também implantando os programas de saúde mental, pode também estar fazendo o canal de denúncia, igual vocês viram ali, mais de 13 mil para um canal de denúncia, podem estar fazendo os atendimentos individuais, os atendimentos corporativos, existe aí, então, treinamentos, palestra, existe uma porta gigantesca que a gente pode estar atuando dentro das empresas e vender esses serviços. Aqui, só para vocês terem uma noção de o quanto que a gente pode estar lucrando dentro das empresas. Quanto é possível lucrar, então, aí com os atendimentos? Esse aqui é o cenário 1, de uma empresa aí de um contrato pequeno, uma empresa de um pequeno porte. O valor médio mensal, isso que eu estou falando é mensalmente, tá? Mensal de R$ 2.500. Então, se você pegar aí 4 empresas, atender 4 empresas, você vai ter aí um faturamento de 10 mil por mês. Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa aqui que está pedindo a solicitação. Voltando. Então, o cenário 2. O cenário 2 é um contrato médio aí de uma empresa de médio porte. Um valor médio mensal de 5 mil por mês. Então, se você tiver aí 4 empresas, um faturamento aí de 20 mil por mês. E o cenário 3 são contratos combinados, 2 empresas pequenas, 2 empresas médias, você também pode pegar aí uma empresa grande. Então, nesse cenário aqui, você pode ter um faturamento aí de 15 mil por mês. Agora, imagine, você ter uma formação que te ensina e te entrega todas as ferramentas necessárias, validadas, com todos os documentos editáveis, tudo que você precisa para ter uma carreira de sucesso e ainda mudar o cenário da saúde mental no ambiente de trabalho. Mas agora também você deve estar pensando, né? Eu não sei se agora é o momento de investir nisso. Está aí uma notícia do jornal, a qual diz que, a partir de maio de 2026, todas as empresas elas precisam se adequar à NR01. Aqui mais uma notícia, então, dizendo que as empresas elas têm até maio de 2026 para estarem adequadas. E aqui tem uma notícia para vocês também. 95% das empresas ainda não se adequaram. Apenas 5% estão adequadas. Para ver aí o número, igual eu comentei para vocês, 21 milhões de empresas ativas, apenas 5% estão adequadas. Aí você também pode estar pensando assim, mas eu ainda não me sinto preparada para atuar com as empresas, né? Ninguém começa preparado, a preparação também não vem de tentativa, ela vem de método, de ferramentas validadas, documentos validados, e é isso que a metodologia CMC ela entrega. Eu não sei fazer a avaliação dos riscos psicossociais. A avaliação, ela não é achismo, existem ferramentas estruturadas para isso, ferramenta automatizada. O erro não é a gente não saber, e sim usar um método que não é validado, ou uma ferramenta que não é adequada para isso. Sem método é confusão e com método é decisão. Mas eu não sei como chegar nas empresas. Essa é o que eu mais ouço no meu dia a dia. Como que eu chego nas empresas? Como é que eu vou contactar as empresas? Muitas das vezes a pessoa ela está indo no caminho mais difícil. Dá para ir diretamente nas empresas? Dá, mas não é o caminho mais fácil. Existem caminhos mais fáceis do que ir diretamente nas empresas. Até eu nem indico, porque muitas das vezes você vai ir 3, 4, 5 vezes numa empresa e ainda não vai fechar o contrato, né? Então, vai ter um custo adicional ali. Eu não indico esse caminho. Dá de fazer dessa forma? Dá, mas é o caminho mais difícil. Então, né, a empresa ela não compra terapia, não adianta ir lá querer vender terapia para a empresa. A empresa ela compra o quê? Ela compra redução de risco, custo,
redução de passivo. Então, o problema não é o contato, é o posicionamento. Eu preciso me posicionar de uma forma que a empresa acha vantagem de estar colocando um profissional para estar atuando, para estar cuidando lá dentro da saúde mental corporativa. Ah, mas eu tenho medo de fazer errado, de gerar problema jurídico. Aqui, ó, o risco não o risco não está em atuar, o risco ele está em atuar sem o conhecimento, de forma improvisada, que isso sim vai gerar um passivo. Ah, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Essa é uma outra frase que é a mais comum também que a gente ouve aí no mercado. Você que é profissional de saúde também, com certeza ouve essa frase. Normalmente, o que é? A pessoa, normalmente ela está sobrecarregada, ela trabalha muito e ganha pouco, ela vive toda a vida apagando incêndio e não consegue sair do operacional. Isso não é falta de esforço, é falta de estrutura. Nada muda se a gente não muda, não é mesmo? Então, a gente precisa mudar a nossa forma de atuar. E, normalmente, quem não tem tempo hoje vive atendendo de forma avulsa, não tem contratos recorrentes. A parte boa de atuar com as empresas é que os contratos são recorrentes, todo mês ali, aquele dinheiro ele está entrando na sua conta. Não ter um método, não ter previsibilidade, porque quem atende aí no 1 a 1, um mês dá muito bom, um mês já não dá tão bem. Então, a falta de tempo quase sempre vem de uma falta de modelo. Quem não tem dinheiro para investir, geralmente, está preso em valores baixos, não consegue cobrar pelo impacto que gera, não acessou o mercado corporativo e ainda depende ali de atendimentos pontuais. E qual é o custo de continuar exatamente como você está? Será que eu posso atuar com a NR01? Esse é um outro questionamento que eu recebo. Ah, mas eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, eu sou terapeuta integrativa, eu sou técnico de segurança, eu sou engenheiro, enfim. Quem assina dentro do Guia dos Fatores Psicossociais, ele diz o quê? Que a assinatura deve ser feita por alguém que entende do tema e responde pela veracidade do que registrou ali. Por isso que lá também diz que precisa ter o conhecimento técnico necessário. Porque se eu vou fazer uma documentação e eu vou assinar e eu vou ficar responsável por aquilo ali, no mínimo eu preciso ter um conhecimento para que eu faça um documento correspondente a qual a empresa não vai ter problemas e nem eu vou ter problemas. Não é mesmo? E normalmente ali, né, quem espera sobrar tempo e dinheiro para se preparar, normalmente continua sem os dois, sem tempo e sem dinheiro. E hoje aqui você tem basicamente duas escolhas, basta saber qual caminho que você quer seguir. O primeiro caminho é o quê? Continuar atendendo de forma pontual, sem método estruturado para o corporativo, inseguro para abordar as empresas, com pouco retorno financeiro, sentindo que poderia fazer mais sem saber como. Nada muda quando a gente não muda a nossa forma de atuar. E o segundo caminho é o quê? Se preparar de forma séria e estratégica, ter um método claro de atuação de saúde mental corporativa, atuar com segurança técnica e jurídica, saber exatamente como chegar nas empresas, transformar esse conhecimento em serviço estruturado e construir um negócio sustentável, com propósito e retorno financeiro. Esse é o caminho que a formação CMC Saúde Corporativa oferece para você. E agora, qual dos dois caminhos que você prefere? A CMC Saúde Corporativa ela tem um foco principal em formar profissionais para atuar em saúde mental no ambiente corporativo, de forma técnica, ética, estratégica e sustentável. O nosso foco aqui é levar saúde
mental, emocional, física para as pessoas. E eu vejo que o melhor caminho é levando isso para dentro das empresas, porque empresas são feitas de pessoas. Se você recebesse hoje uma proposta para atuar na saúde mental, qual seria a sua resposta? Se a resposta for não, então você fica aqui que você vai ter boas surpresas. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui. Qual é o conteúdo que você vai receber dentro da formação? Depois eu vou abrir ali a plataforma para vocês, vou mostrar a plataforma por dentro. Dentro da formação, então, você vai ter 7 módulos. O primeiro módulo, ele vai falar de toda a prática, todo o embasamento legal da NR01. NR01 não é só riscos psicossociais. A gente vê pessoal falando de NR01, parece que é só os riscos psicossociais. E não é. O risco psicossocial é uma pontinha do que tem lá dentro da NR01. Então, você vai aprender ali todos os fundamentos da saúde mental corporativa, toda a avaliação dos fatores psicossociais. Então, vai aprender todos os fatores, a gente vai falar um por um, o que é, o que não é, como reconhecer cada fator. Vai ter a ferramenta, uma ferramenta que é automatizada, a qual você coleta os dados, copia e cola lá, ela vai te dar todo o levantamento. Vai ter também como fazer essa comunicação por tipo de personalidade, como fazer a resolução de conflitos dentro da organização. Vai ter um módulo só de CIPA, sobre canal de denúncias. Igual eu comentei para vocês ali, só o canal de denúncia é mais de R$13.000. Então, só aqui você já tem um lucro bem expressivo. O canal de denúncia é prático, é fácil de fazer e, dependendo da organização, é muito prático também de estar cuidando dele. E o plano de ação, todos os programas de saúde mental, esses programas de saúde mental eu vou fazer com vocês, para que vocês tenham a segurança de fazer isso lá dentro da empresa, e como fazer o atendimento corporativo, toda a parte de contrato, de vendas, e toda essa parte de acompanhamento. O contrato também, ele precisa ser um contrato muito bem elaborado, para que vocês não tenham problema e nem que a empresa também tenha problema devido a esse contrato também. E, além disso, eu preparei muitos bônus aqui para vocês. Eu acho que nenhuma formação que vocês veem aí no mercado vai ter tantos bônus, igual eu preparei aqui nessa formação para vocês. O primeiro bônus, então, é um pacote completo de documentação editável. Então, toda a parte documental você vai receber, é só editar conforme a necessidade de vocês. Ali vocês vão receber toda a parte de relatório do psicossocial, o plano de ação, os programas de saúde mental, todas as políticas internas de dentro das organizações, os registros de NR01 e da NR05, que é de CIPA. Se vocês fossem só adquirir esse pacote aqui, o valor seria de R$ 997, só nesse pacote aqui. Aqui é para vocês entenderem um pouquinho como é que é o documento, né? A documentação, como que ela vai aparecer lá dentro para vocês, esse diagnóstico. Então, vocês vão receber esse documento, que é só vocês editar algumas partes e enviar para a empresa de acordo com o levantamento de vocês. A planilha de avaliação psicossocial, então, toda a parte de mapeamento dos riscos psicossociais, todos os indicadores que vocês vão poder estar apresentando isso lá para a empresa também, toda a parte de monitoramento, toda a parte de absenteísmo e presenteísmo. O absenteísmo é fácil da gente, mais fácil, na verdade, da gente identificar, porque o que a gente vai fazer? Vai pegar todos os registros de faltas, de atestado, enfim, dos colaboradores. Mas agora o presenteísmo, como é que eu calculo isso? Como é que eu sei se o nível de presenteísmo está alto ou se ele está baixo? Como que eu vou fazer essa avaliação do presenteísmo? Porque o presenteísmo,
a pessoa vai trabalhar, só que ela não está totalmente presente no ambiente de trabalho. E aqui você recebe, então, todo o treinamento, toda a parte de levantamento, como vocês vão fazer isso lá dentro da organização. Se vocês fossem investir somente nesse bônus aqui, seria um valor de 597. Aqui, então, toda a parte do diagnóstico, toda a parte do inventário de burnout, como é que vocês vão fazer esse inventário, né? Como é que vocês vão obter esses resultados. E o dashboard de saúde mental corporativa, então, toda uma visão estratégica para vocês estar mostrando lá para a diretoria, todos os indicadores visuais, o acompanhamento ali dos planos de ação que vocês vão fazendo, e tudo isso em conformidade com a NR01 e com a NR05. Se vocês fossem investir, então, nesse bônus aqui, seria um valor de 797. E aqui, somente hoje, vocês vão ganhar tudo isso que eu estou falando aqui de bônus. Então, o dashboard, ele vai funcionar dessa maneira, vocês vão receber toda a parte do questionário, vai encaminhar para a empresa, vai chegar um resultado, vocês vão copiar e colar no dashboard, o dashboard, ele vai dar ali se isso é um risco alto, se é um risco baixo, se é um risco médio, e vocês já conseguem trabalhar e fazer o plano de ação de vocês. O bônus número 4, então, toda uma planilha de gestão financeira do negócio, como que vocês vão gerir todo esse negócio. Então, vai ter aí uma planilha, a qual vocês vão conseguir monitorar as entradas, saídas, e fazer toda a estrutura do negócio de vocês. Tudo isso com indicadores visuais, e vocês vão conseguir fazer essa gestão. Somente essa planilha aqui, então, que é um dashboard, na verdade, seria aí um investimento de 497. A planilha, mais ou menos assim, vocês vão ver o que tem de entrada, o que tem de saída, né? Vão ter as metas de vocês, os clientes, enfim, vocês vão conseguir fazer toda a gestão do negócio de vocês em um único dashboard. E todos os modelos de contratos, propostas comerciais, o portfólio, tudo que vocês precisam encaminhar para as empresas, modelinho de cartão, modelinho de folder. Claro que vocês vão poder fazer do modelo da forma que vocês quiserem, mas vocês vão ter esse modelo que vocês também podem estar editando e fazendo ali na carinha, do jeitinho de vocês. Então, só que nesses bônus tem o quê? Contrato de prestação de serviço, as propostas comercial, toda a parte de precificação. Vou mostrar certinho como que eu faço essa parte de precificação, como que eu apresento isso para as empresas, os termos de responsabilidade, que a gente precisa também se precaver com isso. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um canal de denúncia, eu preciso fazer um termo de confiabilidade e de que aquele conteúdo ali, ele também vai ser confidencial, né? Então, quando eu vou tratar isso lá com a empresa, com o empresário, eu preciso ter essa assinatura de que o assunto que foi tratado ali não vai sair dali, porque lá dentro do canal de denúncia diz que a denúncia, a gente precisa manter o anonimato das partes envolvidas. E uma forma da gente ter essa segurança é fazendo esses termos, né? Toda a parte de precificação ali, e isso vocês fossem investir no valor de 497. Já estamos no bônus número 5, por isso que eu disse. Acho que, toda a parte de proposta comercial, essa parte de proposta, vou dar um exemplo. Vocês colocam ali já o valor X, e essa planilha, ela já vai somando tudo meio que automaticamente para vocês, né? Então, toda a parte aqui, do que vocês vão receber, o objetivo do contrato, a duração do contrato, isso aqui é um contrato, só a partezinha de sumário lá do contrato. As obrigações da parte, a confidencialidade, né, o sigilo profissional, uso de imagem, a rescisão contratual, o que pode rescindir esse contrato, e todas as disposições gerais ali que tiver dentro do contrato também.
Bônus número 6, todos os guias em PDF, todo o guia do Ministério do Trabalho, o guia lá da cartilha amarela que fala sobre assédio sexual, assédio moral, todos os guias que forem necessários vocês vão receber lá. Então, o guia da NR05, a comunicação, o treinamento da comunicação por tipo de personalidade. A partir do momento que eu fizer essa aula com vocês, vocês podem estar fazendo esse treinamento dentro das empresas, né? Tá oferecendo esse treinamento para as empresas e toda a parte ali de resolução de conflitos. Aqui, né, alguns dos guias para ilustrar aqui para vocês, o plano de combate ao burnout, o manual que saiu agora de 140 páginas, isso é bem novo, saiu acho que não faz um mês, o guia do Ministério do Trabalho que fala sobre os fatores dos riscos psicossociais, e toda a parte de certificação. E quando eu falo aqui de certificação, vocês, quando vão dar o treinamento para a empresa, como que vocês vão fornecer essa certificação? Como que vai ser o conteúdo programático? O que eu preciso? Quais assinaturas que eu preciso pegar? O que eu tenho que registrar? Né? A lista de presença. Então, toda essa documentação dessa certificação que vocês vão dar lá para a empresa. Além disso, aqui a gente mantém uma certificação de atualização da empresa também. Então, a empresa ela pode ter um selo prata, um selo bronze, ou um selo ouro, de acordo com aquilo que a empresa já fez, conforme a adequação dela. Então, um bônus aqui extra, somente para quem entrar hoje, mas somente para quem entrar hoje. Lembrando que o bônus, que o canal de denúncia, só o canal de denúncia, se vocês venderem esse canal de denúncia, um único canal de denúncia, é mais de 13 mil reais, né? E hoje vocês vão receber ele de bônus, a parte do canal de denúncia. Então, se a gente for somar todos esses bônus, igual eu comentei com vocês, eu acho que nenhuma formação vai dar tanto bônus igual a gente está dando aqui. O valor total desse bônus daria mais de 17 mil. Hoje você não vai pagar 17 mil, nem 10 mil, nem mesmo 5. O valor da formação é de 2.220, mas hoje você não vai pagar 2.220. A oferta especial aqui da formação é de que toda a formação em saúde mental corporativa, mais todos os bônus por 1.297. Mas, lembra que lá no começo eu disse que eu ia dar 4 presentes para vocês? Um deles vai ser esse. Hoje você não vai pagar esse 2.297, mas somente para quem entrar hoje até as 23h59. Somente para quem entrar hoje, o valor vai ser de 12 vezes de R$ 113,96. Então, já fica aí o link para quem já quiser já ir adquirindo. Agora, imagine, se você fechar um canal de denúncia, você já vai estar lucrando aí 10 vezes mais do valor de investimento de vocês. Ou seja, você investe ali 12 vezes de R$ 113,46 e fatura 13.200 com a venda de um canal de denúncia. E o que nós queremos aqui? Nós queremos profissionais diferenciados, aqueles profissionais que realmente têm como missão levar essa saúde mental para as empresas, aquele profissional que sabe realmente o que quer e que realmente vai fazer a diferença lá dentro do ambiente corporativo. Então, essa promoção ali de 12 vezes de 113,46 é somente para as primeiras 5 pessoas que adquirirem. E aqui também você não tem risco. Não tem risco porque se você entrar lá dentro da plataforma, assistir às aulas que já estão lá, durante 7 dias, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Ou seja, tem uma garantia aí de 7 dias para isso. Ou seja, aqui não tem risco. Nós já estamos aqui pertinho do final, né? E tá aí, pessoal. Tá
o QR Code aqui para vocês. Eu vou copiar o link aqui, vou colocar aqui dentro do comentário para vocês, depois vou estar colocando lá dentro do grupo também para vocês, tá? Pode apontar ali também no QR Code. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Aqui, se você, vamos supor, eu fiz os 7 dias lá, olhei a plataforma, olhei tudo que eu vou receber e não gostei. Como é que eu faço para pedir o reembolso? É só solicitar lá dentro da plataforma, solicita para mim mesmo, eu encaminho o link para vocês, vocês fazem esse reembolso, eles já devolvem o dinheiro de vocês. Como que será a formação? A formação, até a metade do 3º módulo, ela já está lá dentro da plataforma. A gente faz encontros semanais juntamente com vocês, para vocês tirarem as dúvidas ali que vocês tiverem. Além disso, a gente tem um grupo de suporte, fez a aula lá, tem alguma dúvida, coloca lá dentro do grupo. Assim que possível, a gente tira a dúvida de vocês. Os bônus, eles só vão ser liberados depois de 7 dias, né? E vocês recebem a formação, vocês vão fazer a compra, vão colocar o e-mail de vocês e vocês vão receber o acesso lá no e-mail de vocês. Então, preste muita atenção ali na hora de fazer o registro do e-mail para que vocês não recebam esse e-mail, esse acesso no e-mail errado, certo? Então, se você não entrou ainda, me fala aí quais são as suas objeções, quais as perguntas que vocês têm, alguma dúvida? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a plataforma lá dentro, para vocês dar uma olhadinha. Só me dê um okzinho ali no chat, alguém abre o microfone e me comenta aqui se vocês estão vendo a parte aqui da plataforma. Sim. Estão vendo? Perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, vocês vão receber o módulo 1, então toda a parte ali do PGR, do GRO, dos riscos psicossociais, toda aquela parte mais técnica, né? Entendendo sobre a NR01, igual eu comentei, a NR01, ela não é só risco de fatores psicossociais, toda aquela parte de como atuar com a NR01, toda a documentação que é exigida. Vou estar fazendo uma aula só do guia do Ministério do Trabalho. Aqui, ó, vocês vão ter, além da aula, deixa eu abrir aqui. Além da aula que vocês recebem, sempre vai ter um explicativo embaixo. E sempre vai ter os anexos também, que vocês vão conseguir baixar. Em todas as aulas vocês vão ter isso, o anexo e o que vocês vão ter ali para baixar. Além disso, vai ter aulas de posicionamento, de como vocês vão se posicionar para estar entrando dentro das empresas, como que vocês vão fazer isso, né? Vão receber aqui, ó, todo o material que vocês precisam para se posicionar, a parte do portfólio, a parte de fazer o levantamento das empresas, os contatos das empresas. Então, toda aula vai ter o documento complementar ali. Então, aqui, ó, no módulo 1 vai ser mais uma parte da NR01 ali, mais introdutória, né? O 2, então, a gente vai estar falando mais sobre a saúde mental, as ISOs, que também tem congruência com a NR01. Então, tem uma ISO só falando de saúde mental. Existe uma tabela do INSS, que tem todas as doenças que serão relacionadas com a doença do trabalho, né, uma doença ocupacional. Então, vocês vão receber essa tabela também.
todo esse documento, dentro dessa tabela é uma tabela extensa, enorme, então eu deixei aqui para vocês somente aquelas que são relacionadas à saúde mental, ali aos riscos psicossociais. Toda a parte de avaliação dos fatores psicossociais, então vai ter uma aula falando de cada fator lá na profundidade, né? Então, todas as ferramentas aqui de avaliação, ó, aqui a ferramenta, vocês vão receber o questionário, o dashboard, a parte do dashboard, vocês vão receber toda a parte da NR05, então, uma aula só de NR05, uma aula só da Lei Emprega Mais Mulheres, que fala sobre a obrigatoriedade do canal de denúncia, como fazer o canal de denúncia, toda a parte de documentação. Então, ó, para vocês verem todos os programas, todos os 12 programas, né, um programa por mês, toda a parte de documentação, posicionamento, precificação. Então, tem bastante coisa aqui dentro, bastante conteúdo e bastante conhecimento aqui para vocês. Eu vou estar colocando aqui para vocês também o que eu prometi para vocês dos bônus que eu ia dar para vocês, né? Dos presentes. Eu vou estar colocando aqui o link aqui para vocês. Então, aqui nesse link ali, o presente que vocês vão receber é o quê? O guia do Ministério do Trabalho, falando sobre os fatores psicossociais, o manual do Ministério do Trabalho, falando de como a gente deve fazer esse levantamento, e o manual ali também, um guia sobre o assédio moral e sexual. Tudo isso é do Ministério de Trabalho. A gente tem que cuidar aquilo que a gente vai pesquisar para ser uma fonte segura. A gente não pode pesquisar em qualquer fonte. Tem gente que pesquisa muitas vezes lá dentro do chat, e o chat traz uma informação muitas vezes equivocada daquilo que tem que ser. Pessoal, vamos lá. Agora eu abro aqui para vocês tirar a pergunta, o que vocês acharam? Quem que hoje já atua aí nessa área da saúde mental dentro das empresas? Deixa aqui o QR Code na tela para vocês. O link também já está aqui dentro do grupo. Deixa eu parar a apresentação aqui e botar de novo. Só porque ela não está passando aqui. Vamos lá. Abre o microfone, deixa eu sortear um livro meu. Olha, a gente pode fazer isso sim. A gente pode fazer isso. Eu vou sortear entre as alunas que entrarem hoje. Vamos lá, qual é a dúvida de vocês? Tinha alguém ali no começo que disse que tinha uma dúvida, né? tá aqui. Tenho várias dúvidas. Seria para quem já trabalha com SESMIT? Não, não precisa ser quem já trabalha com SESMIT. CIPA, psicólogo, enfermeiro do trabalho, que as empresas já têm esses profissionais e vão lá se adequar, certo? Ou as empresas vão buscar serviços de medicina do trabalho, como quem já é de fora e vai ser chamado por empresas. Qual a credibilidade ter diante disso? Tá, olha só, não precisa ser a pessoa do SESMIT. Claro que quem é a empresa de segurança do trabalho, elas vão ser obrigatórias a estar se adequando com isso, porque elas que elaboram PGR, ou elas vão contratar profissionais para fazer isso. Hoje eu atendo empresas de segurança do trabalho fazendo esse levantamento. Então, tem aí uma grande porta aberta para as empresas de segurança do trabalho.
Porque hoje eles têm os técnicos de segurança lá, só que a maioria dos técnicos, engenheiro, eles não têm o conhecimento da parte da saúde mental para estar fazendo os programas de saúde mental lá dentro da empresa, né? E é a mesma coisa com psicólogo, enfermeiro do trabalho, enfim, eles precisam ter o conhecimento técnico para estar atuando também lá dentro da organização. Não adianta eu só ter o conhecimento da parte da saúde mental e não ter o técnico, e também não adianta só ter a parte técnica e não ter a parte da saúde mental. As duas precisam andar juntas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Vocês podem colocar no chat aqui também, se não quiser abrir a câmera, o microfone para estar falando. Vamos lá. Essa oportunidade, naquele valor que eu passei ali para vocês, vai ficar somente amanhã até as 20 horas. Eu vou dar aí um prazo de 24 horas para adquirirem a formação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato no meu particular, que eu também vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem estar entrando ali em contato no meu particular, para que eu vou estar auxiliando vocês ali. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento para estar fazendo agora, uma coisa que eu digo, é um mercado que vai precisar de profissionais. Igual eu comentei ali, tem mais de 21 milhões de empresas ativas. E será que tem profissionais para atender todas essas empresas? Qualificado com a parte técnica e a parte da saúde mental? Bem poucos. Bem poucos. E bem poucas pessoas também dando essa formação. E assim, e tem aquelas empresas que vai optar de estar colocando um profissional lá de dentro, pode ter, mas essa empresa ela pode estar colocando também em risco, porque igual eu comentei com vocês, precisa ter um conhecimento técnico, todas as documentações, tudo muito bem registrado, porque no caso de uma fiscalização, eles vão solicitar isso, não dá de fazer de qualquer forma. E muitas vezes quem já está lá no RH, enfim, já está sobrecarregado, né? Então, se alguém já trabalhou aí, né, nessa área, pode dar um suporte aqui, falar um pouco mais, mas normalmente eles já estão sobrecarregados e não têm, né, condições de arcar com mais uma demanda, ainda mais falando de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Quem já adquiriu a formação, parabéns. Parabéns pela atitude de vocês. É esse tipo de profissionais que o mercado precisa, daqueles profissionais realmente decididos a fazer a diferença. E tchau para vocês, uma boa noite. Lembrando que esse valor ele vai ficar somente até amanhã às 20 horas. Depois volta para o valor anterior, certo? Tchau, tchau.